Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Almeida Assunção, do canal Estética Alemã e Filosofia da Natureza. Vim falar com vocês hoje, aproveitar e fazer uma coisa um pouco diferente, pois estou no campus, no belo campus da PUC do Paraná. Estou aqui na cidade de Curitiba, nesse momento, preparando-me para apresentar a minha tradução de Edith Stein, feita para a editora Vozes. Trata-se da obra Vias para o Conhecimento de Deus, e foi traduzida por mim, com notas e uma apresentação da minha parte, e as anotações, da apresentação aqui também, conta com um prefácio do professor Fernando Rey Pointer, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi meu professor e supervisor de estágio docente também. Manda aí um abraço para o Fernando. E estou aqui no 7º Simpósio Internacional Edith Stein, na Mística e Cultura. Então esse evento está sendo muito interessante aqui e vai ser uma honra poder apresentar. Eu agradeço a Vozes, a editora Vozes, por todo o apoio para essa vinda e também a todos que ajudaram, a tornar esse livro possível. Equipe de revisão, diagramação, arte técnica, arte gráfica e tudo mais, edição, desde todos esses momentos. E agradeço também a organização do evento, do 7º Simpósio Internacional Edith Stein, que ainda está acontecendo, ainda acontece amanhã também, para quem estiver na região e tiver interesse. Começou ontem e vai até o dia 31 de outubro esse evento. Então agradeço a comissão organizadora, em especial ao professor Juvenal Savian Filho, com quem eu também trabalho na Paulus atualmente, e ao Miguel Mafupo, que foi meu professor, na época lá da psicologia. Eu não fui um aluno tão bom em algumas disciplinas dele, mas em uma das disciplinas dele eu não fui tão bom, mas na outra eu mandei bem e foi o primeiro contato que eu tive com Edith Stein. Então eu agradeço a ele, e fico feliz de poder rever o professor depois de tantos anos. Estou aqui para falar um pouco dessa obra e mostrar relações com o campo da estética. Esse texto é um escrito maduro de Edith Stein. A obra foi publicada em 1941, então um dos últimos textos publicados por ela em vida. E trata-se de... Na verdade, me desculpem, não foi publicado em vida, enviado para publicação, mas não chegou a ser publicado. Foi publicado depois por curatela das Carmelitas, e contando com a ajuda de uma equipe voltada para a publicação dos trabalhos que Edith Stein havia deixado para a posteridade. Nesse caso, ela está muito interessada na experiência mística a partir da obra do Dionísio Areopagita, mais conhecido como Pseudo-Dionísio Areopagita, um monge sírio. Estima-se que tenha sido um monge sírio que viveu entre os séculos 4 e 5 da era... 5 e 6 da era cristã, e que teria sido, talvez alguns especulam que foi até discípulo de Próclo, o filósofo neoplatônico, porque ele usa termos e conceitos e vocabulários que se parecem com os de Próclo. Como tinha esse vocabulário nos escritos dele, ficou evidente que ele não era da época bíblica, da época mais especificamente de Atos dos Apóstolos, ou seja, do primeiro século da era cristã, uma vez que ele não era possível ele usar conceitos de Próclo, da filosofia neoplatônica, se ele tivesse vivido no primeiro século depois de Cristo. Em função disso, o Dionísio Areopagita, esse nome que ele usou de um personagem bíblico, de Dionísio, que Paulo converteu no Aerópago em Atos dos Apóstolos, esse personagem que o autor anônimo até hoje usou, esse nome, foi acusado de uma espécie de fraude editorial, então, por isso ele ficou conhecido com esse nome, Pseudo-Dionísio. Uma figura muito importante na filosofia medieval e muito citada por Tomás de Aquino, que é uma das fontes preferidas de Edith Stein, como o professor Fernando Rey Pointer mostra muito bem no prefácio dele. A Edith Stein vai trabalhar de um jeito diferente os escritos dele. Ela vai fichar um escrito e traduzir vários outros escritos dele e tentar reconstruir um escrito perdido na teologia simbólica, que era, para nosso azar, um dos primeiros escritos. Então tinha 2 textos de Edith Stein que se perderam, do Pseudo-Dionísio que se perderam, a teologia simbólica e a fundamentos de teologia. Os fundamentos de teologia eram os textos mais fáceis para a compreensão da obra dele. Nós perdemos esses textos. Então, automaticamente o autor já fica mais difícil de estudar. E Edith Stein lida com esse desafio,
tentando se servir de recursos da tradição da fenomenologia. Ela é uma autora de origem judaica que se converteu para o catolicismo através do estudo da fenomenologia. Ela foi se interessando por fenômenos religiosos, que são fenômenos fascinantes, de fato, para se estudar o fluxo da consciência, se estudar o tema da consciência, que é tão querido à tradição fenomenológica. Em função disso, a Edith Stein, ela vai tentar reconstruir como seria possível uma teologia simbólica a partir dos escritos do Dionísio Areopagita. Bem fascinante o livro, recomendo, né, não só por ter traduzido, mas porque de fato foi uma obra que mexeu comigo, né, interiormente, que me fez pensar sobre várias questões pessoais, filosóficas, existenciais. É uma obra fascinante e mostra também, é muito boa para ver como Edith Stein estuda clássicos bíblicos e filosóficos. Então, para quem gosta de novas técnicas de estudo, para quem gosta de entender como grandes mentes estudavam, também se trata de um texto fascinante nesse sentido. E merece destaque para a questão estética, né, que eu sempre tento trazer nesse canal, as questões de estética e de filosofia da natureza. Merece destaque o papel da alegoria como uma forma de transmissão de conteúdos sobre o divino de uma maneira mais abstrata e que recorre menos à imagem. A imagem também é muito importante, que ela vai falar de várias passagens, por exemplo, livros proféticos como Isaías, Apocalipse, os Salmos, como que as imagens são usadas para tentar tornar mais próximo e mais compreensível conteúdos tão complexos e difíceis sobre realidades do divino, que é, em princípio, inacessível diretamente a nós, que nós precisaríamos da mediação de outros seres divinos, de seres celestes, os anjos, ou de seres que têm mais contato com eles, como, por exemplo, os bispos e padres e os salmistas, que historicamente teriam feito esse processo de mediação entre o divino e o humano. Merece muito destaque também a ideia de que Deus, ele é um prototeólogo, né? O teólogo, vai dizer Edith Stein. Deus, ele faz teologia no sentido em que ele está falando de si mesmo através da sua criação. Então, a criação divina é um testemunho da existência do próprio divino. Deus, ao criar, com essa bela árvore atrás de mim, por exemplo, né? Criar essa bela natureza, criar as coisas do mundo, ele está dando testemunho de sua grandeza. Então, o trovão, por exemplo, ao invés de ser pensado como algo que causa medo e que gera nosso sentimento de dependência, a la Feuerbach, Edith Stein, inspirado no Dionísio, vai pensar, não, o salmista pensa no trovão para pensar na glória e no poder de Deus, sem se preocupar com essas gêneses psicológicas e coisas do tipo. Vai para uma via muito diferente, muito mais do potencial do que de algo escondido, dissimulado, etc. Fascinante, né, a forma de pensar. Merece muito destaque esse trabalho que ela dá para o tema da alegoria, né? E a tarefa do salmista nesse ponto vai ser muito importante. O simbolismo da cratera grega também é muito interessante. É um vaso grego de cerca de 35 a 56 centímetros de altura e com um diâmetro bem grande, bem considerável, que era servido para armazenar água, vinho, para banquetes. Ela é considerada um símbolo pelo Dionísio Areopagita da providência divina, hein? Isso é trabalhado muito em cartas do Dionísio, né? Cartas fictícias, inclusive, né? E esse simbolismo da cratera grega é um tema que vai ser muito especial para Edith Stein e eu recomendo que confiram. Então é isso, pessoal. Não vou falar mais porque senão perde um pouco da graça. Ela é do mistério do livro e eu recomendo muito a compra, a aquisição desse material, Vias para o Conhecimento de Deus, que foi publicado, né, oficialmente, foi lançado dia 1º de setembro deste ano. Está à venda na Vozes. Eu vou colocar links na descrição. Muito obrigado, um ótimo fim de semana e quem estiver em Curitiba, venha participar do evento, né? Fascinante. Muito obrigado.